E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas! Presta atenção numa coisa sobre o Enem. As pessoas acham que precisam de tranquilidade nessa reta final da prova, mas tranquilidade total e absoluta a gente só tem quando desiste de fazer a prova. O que as pessoas querem e não sabem como conseguir é segurança de que estão no caminho certo. Buf! Um garoto de 19 anos que morava no estado de São Paulo foi prestar vestibular fora do seu estado para medicina. Para pagar a passagem de avião, a mãe dele precisou penhorar a aliança. Para não aumentar a pressão, ela nem contou isso para ele. O garoto foi fazer a prova e mesmo depois de todo o esforço da família, ele não passou. O nome desse garoto é Kleber Wilson, formado em medicina, formado em engenharia, e por causa dessas histórias, ele acredita que a educação vai mudar a sua vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre tranquilidade e segurança para fazer a prova do Enem, e eu tenho certeza de que você vai lembrar de muita coisa que eu vou falar nesse vídeo enquanto você estiver fazendo a prova. E não se esqueça, o seu like tem o poder de definir o que continua existindo e tem um botãozinho aqui. No último jantar, antes de pegar o voo para fazer o vestibular fora do meu estado, eu lembro exatamente do que a gente comeu lá em casa. Pão e sopa. Mas Kleber, peraí, o vestibular é no final do ano é verão, calor, tomando sopa no verão, você tem certeza? Quando uma família aqui no Brasil toma sopa durante o verão, você pode ter certeza de que tem alguém se esforçando muito para colocar comida naquela mesa. Mas eu não lembro só do que a gente comeu naquela noite. Eu lembro principalmente das coisas que estavam passando na minha cabeça um pouco antes de prestar o vestibular. Não tinha como não pensar no fato de que eu estava tomando sopa com a minha família e pegaria um avião para fazer o vestibular em outro estado no outro dia. Essa é uma prova absoluta de que minha família acredita na educação. Minhas irmãs acreditam nisso, meus pais ensinaram isso pra gente e as minhas irmãs vão ensinar isso pros filhos delas. O segundo pensamento que ficava na minha cabeça era uma coisa bem interessante. Eu olhava para todo mundo que estava sentado em volta da mesa e ficava pensando: será que alguém aqui iria melhor do que eu nesse vestibular que eu vou prestar? E a resposta a essa pergunta é o que me dava segurança. Hoje eu sou a pessoa mais preparada dessa mesa para prestar esse vestibular. Eu não estava tranquilo com o fato de que todo mundo se esforçou para eu sair do estado e poder prestar vestibular, mas eu estava seguro. Eu fiz o melhor que eu pude naquele vestibular considerando tudo, o esforço da minha família, a necessidade de passar, a necessidade de mudar de vida, e mesmo assim não deu certo. Eu não passei e eu não vou fingir que aquilo não doeu. O Enem é uma batalha que a gente enfrenta contra os nossos medos e ansiedades com uma caneta preta na mão. A única batalha tranquila é aquela que você decide não lutar. Por isso eu tenho certeza que você não quer tranquilidade, você quer segurança. Eu já fui muito bem no Enem, mas também já fui muito mal. E o cruel é que algumas vezes eu fui muito mal achando que tinha me preparado muito bem. E muito disso porque alguns erros na reta final e durante a prova podem custar muito caro. Eu vou falar de alguns desses erros contando uma história no estilo mais doodle possível. Ah, esses vídeos com história são os melhores. Você conta aqui, eu já saio contando pra todo mundo, já compartilho esse vídeo, já dou like, já me inscrevo, eu faço de tudo. Um dia eu fui subir uma montanha e eu achei a experiência super parecida com os meus piores Enems. Você por acaso teve vontade de se jogar lá de cima? Porque se você não teve essa vontade, não parece nada com o meu pior Enem. A ideia de subir uma montanha não foi minha, foi de alguns amigos, exatamente como foi a ideia de prestar os meus primeiros vestibulares. A galera vai prestar, vamos junto, bagunça, farofa, viagem, não pode ser ruim. Alguns amigos tinham bota de escalada, capa corta-vento, mochila especial pra trilha, garrafinha que você puxa a mangueirinha aqui e vai tomando água enquanto caminha e sobe a montanha. E eu queria subir a montanha com um tênis velho, camiseta e uma calça jeans rasgada. Pessoas mais conscientes, mais cautelosas e muito mais precavidas do que eu me alertaram sobre as condições que eu encontraria na montanha. Falaram que a temperatura podia chegar a menos 4 graus, possibilidade de chuva. Conforme eu fui ouvindo as pessoas, eu decidi que era interessante adquirir algum equipamento. Comprei uma bota, comprei uma calça especial, comprei uma jaqueta para temperatura negativa, até meia especial para caminhada longa eu comprei. Eu nunca tinha subido uma montanha, mas só de ter comprado equipamento e sair da loja, eu já estava me achando o maior explorador do mundo. Com toda essa coisa preparada, subir a montanha é muito fácil. Chegou o dia, acordei às 4 da manhã, temperatura era de 0 graus, chovendo. Vesti a bota, coloquei a calça especial, fechei aquela jaqueta para temperatura negativa e permeável, fechei o gorro aqui em cima, eu tava me sentindo um homem de ferro. Podia nevar, podia fazer o que fosse, eu ia chegar no pico daquela montanha com todo aquele equipamento. O combinado era encontrar o guia a 4 km do ponto de subida. A gente ia andando até lá e aí ia começar a subida. Deu certinho. Apesar de estar chovendo e de 0 graus, a caminhada não foi difícil de jeito nenhum. Como eu não encontrei dificuldade nessa caminhada de 4 km, chovendo e a 0 graus, eu comecei a confirmar na minha cabeça uma coisa que eu já suspeitava. Eu devia ser um mutante super poderoso, diferente de todo mundo na Terra. E aquela montanha ia ser uma coisa muito simples.
Esse negócio de subir montanha não é tão difícil quanto o pessoal fala. A ciência já vem mostrando há algum tempo que alguns seres humanos são mais adaptados a todo tipo de intempéries e eu devo ser um desses, porque não há qualquer dificuldade no que eu tô fazendo aqui. Parou um segundinho aí, deixa eu só entender. Você fez a caminhada de 4 km falando essas coisas em voz alta? Me surpreende você ter algum tipo de amigo ainda. Chegamos à base da montanha, o guia parou todo mundo, fez uma roda e ele falou: pessoal, a partir de agora tudo vai mudar. Nós vamos subir por 3 horas seguidas, pisando em pedras durante todo esse tempo. Elas estão molhadas e estão soltas. Não façam absolutamente nada arriscado. Eu já estava completamente intoxicado pela minha empáfia e tinha certeza que aquilo que ele estava falando era para os outros e não para mim. Começamos a subir as pedras e quando o guia estava lá na frente sem olhar para trás, eu comecei a pular de uma pedra para outra. Quanto mais as pessoas diziam que estava difícil, mais eu queria me exibir mostrando que esse negócio de dificuldade era só para os outros, que para mim estava fácil. Depois de 1 hora subindo, a minha arrogância e o ar rarefeito começaram a cobrar um preço. Eu comecei a sentir uma falta de ar e um desconforto que eu nunca tinha sentido na vida. Eu não estava conseguindo nem acompanhar o grupo mais. Eu fiquei tão cansado que faltava energia até para me arrepender. O guia percebeu que eu estava ficando longe do grupo e veio falar comigo. Kleber, eu acho que você gastou sua energia cedo demais, mas ainda dá pra gente chegar lá no pico da montanha se você me ouvir. Eu queria fazer gracinha e responder pra ele: fala que eu te escuto. Mas eu tava sem ar até pra fazer gracinha, eu só dei uma balançadinha na cabeça assim, ó. E foi nesse momento que ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Nós vamos parar 10 minutos pra você se recuperar e quando a gente voltar a subir, você vai fazer só uma coisa. Você vai colocar um pé na frente do outro, de um jeito que o calcanhar de um encoste na ponta do outro. O calcanhar de um encosta na ponta do outro. E vai ser desse jeito que nós vamos chegar até o pico dessa montanha. Depois dos 10 minutos eu levantei, encaixei os dedos na alça da mochila e fiz exatamente o que ele falou. Coloquei um pé na frente do outro. Não tinha mais arrogância, não tinha pulo de uma pedra para outra, não tinha passo largo. Eu só pensava em um pé na frente do outro com toda a segurança do mundo. Minha respiração começou a normalizar, meu corpo começou a encontrar um bom equilíbrio entre consumo e oferta de oxigênio. E durante várias horas eu só coloquei um pé na frente do outro. Quase no meio da tarde a gente atingiu alguns milhares de metros de altitude. O tempo abriu e eu vi uma das vistas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Que cena linda foi essa? Uma pessoa arrogante sendo humilhada? Deve ter sido bonito, hein? Naquele dia, colocar um pé na frente do outro foi exatamente o que me fez chegar até o pico da montanha, certo? Eu não acho que é tão certa essa análise. Para mim, aquele dia, colocar um pé na frente do outro foi o que me fez evitar erros que me impediriam de chegar ao pico da montanha. Quando eu estava pulando, me exibindo e tentando mostrar que a montanha não era difícil, tentando encontrar uma tranquilidade que não existe naquela atividade, o que eu estava fazendo era cometendo uma série de erros que iam me impedir de chegar onde eu queria. E tudo isso para encontrar tranquilidade. Quando o ar está rarefeito a milhares de metros de altitude, quando o corpo não está acostumado a temperaturas tão baixas no meio de uma chuva. Qual a necessidade de ser tranquilo numa batalha dessa? Não existe tranquilidade num cenário assim. Olhando para trás, eu consegui entender que os meus melhores resultados no Enem foram conseguidos quando eu coloquei um pé na frente do outro. E não quando eu quis mostrar que o Enem era tranquilo. Quando a gente encontra o que significa colocar um pé na frente do outro, a gente evita erros no Enem como acelerar muito na prova e acabar se desgastando. Calma, o ritmo é o remédio para a pressa. Outro erro é subestimar as questões fáceis. Colocar um pé na frente do outro dentro do Enem significa olhar com respeito para todas as questões. Talvez durante a prova você tenha medo de não conseguir. Desesperou na prova, começou a achar que as coisas não vão dar certo. Encontre o que significa colocar um pé na frente do outro e você vai ter certeza de que você vai chegar no final. Subindo essa montanha eu entendi que o pico da montanha vai estar sempre lá, ele não vai para lugar nenhum. Sou eu que tenho que encontrar um caminho de colocar um pé na frente do outro para chegar lá. Eu demorei muito a entender isso no Enem. A sua aprovação está lá, ela não vai a lugar nenhum. Quem tem que encontrar o caminho para chegar lá colocando um pé na frente do outro é você. E você não vai encontrar esse caminho procurando tranquilidade durante a prova. Quando eu fui até a loja e comprei todo o equipamento para subir a montanha, ninguém me falou como usar aquele equipamento. Durante esse ano, você também adquiriu o seu equipamento. Você deve ter ido a cursinho, você deve ter comprado cursinho online, você deve ter comprado aulas, você deve ter acumulado um monte de coisa que você supõe que deve usar no dia do Enem. Mas nada disso vai trazer sua aprovação para casa se você não colocar um pé na frente do outro. Quando você estiver no meio do Enem e as coisas começarem a parecer ruins, lembre-se, não é a tranquilidade que vai te salvar. É a segurança de colocar um pé na frente do outro. Força pra você e vamos trazer essa aprovação pra casa. Valeu!